Olá pessoal, vamos resolver a questão número 1 da prova do nível 3 da primeira fase do OBMAP 2023. 5 cartões iguais A, B, C, D e E, em forma de triângulo equilátero, foram colocados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões. Qual foi o terceiro cartão colocado? Bom, nesse tipo de questão, nós temos que fazer uma análise espacial do que acontece nessa figura para entender a ordem que os triângulos foram colocados. Uma informação importante é que todos eles são iguais. Então, sabendo que todos eles são iguais, isso facilita um pouco para a gente tentar entender o tamanho dos cartões. Veja, aqui esse cartão com esse triângulo E aqui, ele está aparentemente inteiro para a gente, né? Veja que a gente consegue ver ele inteiro, esse cartão E. Se a gente consegue ver ele inteiro, isso quer dizer que ele precisa ter sido o último a ser colocado, né? Porque se não tivesse sido o último, algum pedaço dele ia ficar sobreposto por um outro cartão. Logo, a gente sabe que o último cartão colocado, vou colocar aqui na ordem, o último é esse e o primeiro vai ser esse aqui. O último cartão colocado é o E. Vamos tentar pensar reverso. Quem que pode ter sido o quarto cartão a ser colocado? Bom, o E, a gente sabe que está em cima de todo mundo. Ele está em cima do A, está em cima do B, do C e do D aqui, né? Agora veja, o A está abaixo do E. Só que está vendo esse pedaço aqui, que o B é o tamanho do E, né? Então B seria isso aqui, ó. O triângulo B faria esse triângulo aqui. Veja que o B, esse pedaço aqui, está embaixo do pedaço do A. Então, com certeza, o B tem que ter sido colocado antes do A, né? Colocou o B e depois colocou o A em cima do B. Então, antes do E veio o A e antes veio o B. Então, veja aqui, o C está embaixo do B. Então, se o C está embaixo do B, ó, porque o C, se esse triângulo aqui, ó, esse pedaço aqui está omitido pelo B. Se o C vem antes do B e o D está embaixo aqui do B também, ó, o D seria esse triângulo aqui, ó, e o D também está embaixo do B, quer dizer que o C e o D foram colocados antes do B. Então, o C e o D foram colocados aqui antes do B, sei lá qual a ordem deles, não importa, e o E e o A foram colocados depois do B. Então, qual foi o terceiro cartão a ser colocado? Só pode ser o B. Então, a resposta para essa questão é a alternativa B. Ao passear pela cidade, em vez de pegar uma avenida em linha reta que liga os pontos A e B, João caminhou pelos quarteirões quadrados da cidade conforme indicado na figura, percorrendo um total de 6 quilômetros. Qual é a distância em linha reta entre os pontos A e B? Vamos tentar analisar primeiro como foi esse percurso maluco que o João fez, né? Veja que os percursos que ele fez foram por quarteirões quadrados. Esta informação é importante porque significa, pela figura fica claro, mas o enunciado nos garante que cada ângulo que ele virou aqui é de 90 graus. Então, vamos ver. Nós queremos saber a distância entre os pontos A e B. Como cada virada de quarteirão é 90 graus, nós sabemos que a distância que ele anda aqui em cima vai ser igual a essa aqui. Então, essa distância que ele andou aqui vai ser igual a essa. E aí, da mesma forma, olha só, essa distância que ele andou aqui vai ser igual a essa. Essa que ele andou aqui vai ser igual a essa, e assim por diante. Isso aqui vai acontecer com todos os trechos. Ah, então quer dizer que para eu achar a distância entre A e B, é só somar esses trechos aqui, né? Legal. Tá, mas e como que a gente faz para calcular o valor de cada trecho aqui e depois somar tudo? Né? Esse caminho maluco aqui que o João fez não fosse a mínima ideia de quanto que ele andou para cá, quanto que ele andou para lá, quanto ele andou para cá. Vamos então pensar pelo todo. Já que a gente não tem o caminho em cada percurso, vamos pensar por atacado, vamos pegar todo o percurso. Vejamos, como isso aqui é um quadrado, quer dizer que esse que ele subiu aqui, esse que ele andou aí aqui que desceu, tem os mesmos medidas, né? Essa medida é igual, então a distância que ele subiu é a mesma que ele andou aqui. Acontece a mesma coisa aqui. Essa distância aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Afinal, tudo aqui é quadrado. Ah, então veja que em cada trajeto que ele fez, ele deu 3 vezes esse trajeto. Ó.
esse aqui. Se esse pedacinho aqui é um valor x, ele andou x aqui, x aqui. Mesma coisa aqui, ó, x aqui, x aqui, x aqui. Então ele andou esse trajetinho aqui para cada um desses quarteirões 3 vezes. Então ele percorreu a distância entre A e B 3 vezes, não é? Bom, então esse caminho que ele fez estranho durou 3 vezes mais, né? Ele precisou dar 3 vezes mais a distância do que se ele fosse linha reta. Bom, o caminho que ele fez, no total, deu 6 km. Então, a distância entre A e B vai ser 1/3, como a gente viu aqui, ele percorreu 3 vezes o caminho, vai ser 1/3 dessa distância aqui que ele percorreu nesse caminho todo louco. 6 dividido por 3 costuma ser 2. Portanto, isso significa que a resposta é a alternativa B, 2 km, o que finaliza a questão. João tem bolas e caixas numeradas. Ele colocou as bolas 1 e 2 na primeira caixa, as de números 3, 4 e 5 na segunda caixa, as de números 6 e 7 na terceira caixa, as de números 8 e 9 na quarta caixa e assim por diante, ora colocando 2, ora colocando 3 bolas em caixas consecutivas. Qual é a caixa na qual João colocou a bola de número 2023? Bom, para resolver essa questão das bolas do João, vamos tentar entender como que funciona essa colocação das bolas. Veja, na primeira caixa vão as bolas 1 e 2. Na segunda caixa vão as bolas 3, 4 e 5. Na terceira caixa, as bolas 6 e 7, só copiando o que o enunciado diz. E na última caixa, na quarta caixa, vão 8, 9 e 10 e o processo continua. Veja que a cada 5 bolas que o João coloca, ela vai se repetir a sequência, né? Coloca 2, coloca 3, coloca 2, coloca 3. Então ele vai fazer isso em grupos de 5 em 5, ó. Ou seja, as primeiras 5, 2 na primeira, 3 na segunda. Nos grupos de 10, 2 na primeira, 3 na segunda. Então ele vai fazer esse processo várias vezes. Como o João tem um monte de bolas, né, para ter 2023 bolas, teve que ter paciência para fazer tudo isso, ele vai fazer isso um monte de vezes, até chegar no primeiro múltiplo de 5, que é menor que 2023. Que múltiplo seria esse? Bom, como o múltiplo de 5 termina em 0 e 5, o múltiplo de 5 mais próximo de 2023 é o 2020. Logo, ele vai fazer esse processo até chegar nas caixas aqui, que vai ter uma com 2020. Como queremos saber em qual caixa o João vai colocar a bola de 2023, temos que saber quantas caixas ele já usou aqui. Bom, em cada vez que ele fez esse processo 5 em 5, ele usou 2 caixas, né? Então, vamos ver. 2020, se eu dividir por 5, o resultado disso vai ser basicamente cortar esse 0, multiplicar isso aqui por 2. Então vai dar 404. E dessa vez não foi erro. Bom, nessas 404 grupos de 5 que eu contei, eu usei 2 caixas. Então, eu tenho que multiplicar por 2. O total de caixas usadas aqui foi 808. Então, isso quer dizer que até a bola 2020 ele já usou 808 caixas. Aí, ele vai chegar na caixa número 809. Bom, como ele faz 2 bolas 3, 2, 3, ele vai colocar na caixa 809 as bolas de número 2021 e 2022, né? E aí, como ele já colocou 2 bolas aqui, agora ele vai ter de ir para a próxima caixa colocando 3 bolas. A primeira bola que ele vai colocar aqui vai ser a de número 2023. Logo, essa caixa número 809 e essa caixa que o 2023 está é a caixa número 810. Portanto, significa que a caixa em qual João colocou a bola 2023 é a caixa da alternativa E, a caixa 810. Isso termina essa questão. Qual é o valor da expressão 20.235 vezes 20.235 menos 20.238 vezes 20.232? Nós temos uma expressão aqui que eu acho que é um pouquinho complicada para fazer manualmente, né? Você pode até tentar arriscar e fazer as contas na mão, na raça, e ver quanto vai dar.
mas eu acho que não vai ser muito inteligente, né? Então vamos tentar pensar numa estratégia para resolver isso mais rápido. Bom, esse número 2235 é um número meio grande para a gente multiplicar por ele mesmo e fazer essa conta. Bom, se ele é um número grande e veja que as alternativas de resposta são números pequenos, vamos tentar falar que esse 2235 é um número n, tá? Eu não quero trabalhar com esse trambolhão todo aqui, esse número de 5 dígitos, vou chamar ele de n, tá? Se ele é meu n, vamos tentar escrever essa expressão em função de n? Olha só, 20.235 é o meu n, eu estou multiplicando por ele mesmo, então é n vezes n. E aqui, olha, vai ficar menos. 20.238, veja que isso do 20.238 é 20.235 mais 3. Então, é o nosso n mais 3. E da mesma forma, veja que 20.232 é 20.235 menos 3. Como 20.235 a gente está apelidando ele de n, isso aqui corresponde a n menos 3. Agora que nós chamamos o 20.235 de n, vamos tentar resolver essa expressão aqui, ó. Bom, n vezes n a gente sabe que é n ao quadrado. Agora, o que temos aqui? N mais 3 vezes n menos 3. Isto aqui nos lembra um produto notável, que é a chamada diferença de quadrados. E por que tem esse nome? Olha só, se eu fizer a propriedade distributiva aqui, ó, n vezes n fica n ao quadrado. N vezes menos 3 vai ficar menos 3n. E 3 vezes n mais 3n. E por último aqui, 3 vezes menos 3, menos 9. Agora olha só, 3n menos 3n vai cortar, porque são valores iguais. Sobrou o quê? Sobrou apenas n ao quadrado menos 9. Ou seja, sobrou os valores n ao quadrado e o valor 3 ao quadrado, ou seja, a diferença de quadrados. Agora, eu obtive que essa expressão toda aqui, na verdade, é n ao quadrado menos n ao quadrado menos 9. Vamos, então, tirar esse parênteses daqui. Então, isso aqui fica n ao quadrado menos n ao quadrado. E atenção, menos com menos é mais, que aqui é como se tivesse um menos 1 multiplicando. Então, fica mais 9. Opa, n ao quadrado corta com n ao quadrado. Quem que sobrou nesse trambolhão todo? Sobrou apenas o 9. E 9 é o que corresponde à alternativa C. Logo, o valor de toda essa expressão é 9. Veja que essa nossa estratégia de substituir o 20.235 por n acabou facilitando bastante os cálculos. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial e, às 15 horas, havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Nessa questão, acho que é interessante a gente fazer um esqueminha aqui, fazer o esqueminha da estrada e da distância das cidades, para a gente entender como que foi essa viagem, né? Então a gente tem aqui essa linha reta, então aqui eu vou indicar que é o valor da cidade de Pirajuba, aqui no final da nossa estrada vai ter a cidade de Quixajuba, e no meio entre as duas cidades tem essa cidade de Arraial, que eu vou indicar com a inicial a letra A. Vamos organizar as informações do enunciado. Bom, às 11 da manhã, ele havia percorrido um quarto da distância de Pirajuba e Arraial. Vamos falar que essa distância aqui é uma distância x, tá? Entre Pirajuba e Arraial. A gente vai querer descobrir a distância entre Pirajuba e Quixajuba, ou seja, essa distância toda aqui. Vou falar que essa distância toda aqui é y, tá? Então essa aqui é a distância de Pirajuba e Quixajuba, essa distância é y. A gente quer descobrir o valor de y. Bom, às 11 da manhã ele percorreu um quarto da distância. Então aqui ele estava aqui, às 11 da manhã ele percorreu um quarto aqui. Então ele estava, sei lá, aqui, ó. Então isso aqui, essa distância aqui representa um quarto de x. Então um quarto de x. Aí às 3 da tarde ele havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Então Arraial e Quixajuba é aqui, suponha que ele percorreu aqui 3/4 da distância, tá? Nós queremos saber o valor de y, né? Então vamos tentar
pegar essa distância aqui entre Arraial e 3/4 da distância de Quixazuba e escrever essa distância aqui em função de x e de y, né? Olha, de Pirajuba até Arraial foi x. Então, para chegar até Quixazuba, esse pedacinho que sobrou aqui, ó, esse pedacinho que sobrou aqui vai ser o quê? Vai ser y, que é a distância total, menos x, que é essa distanciazinha aqui. Esse pedaço aqui vale y menos x. E esse pedaço aqui é 3/4 y menos x. Bom, o enunciado nos diz que ele chegou aqui às 15 horas. E aqui ele estava às 11. Então, em 4 horas, que é 15 menos 11, em 4 horas ele percorreu desse ponto aqui, foi, até esse ponto aqui. Como ele anda 60 km por hora, se em 1 hora ele anda 60 km, em 4 horas ele vai andar 60 vezes 4, que é 240 km. Portanto, essa distância aqui, que vai desse ponto aqui até aqui, corresponde a 240 km. Mas nós sabemos escrever essa distância em função de x e y. Sabemos, ó, 240 vai corresponder ao quê? A distância que ele percorreu desse ponto aqui até chegar em Arraial, se aqui ele tinha percorrido 1/4 de x, o que sobrou aqui é x menos 1/4 de x, que dá 3/4 de x, não é? Então aqui ele percorreu 3/4 de x. E aí, de Arraial até Quixazuba, foi mais 3/4. 3/4 do quê? De y menos x. Então aqui eu vou colocar mais essa distância aqui, foi 3/4 de y menos x. Agora vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Pena que nós temos duas variáveis para resolver uma equação só, mas veja olha isso aqui. Aqui vai ficar 3/4 vezes y menos 3/4 vezes x. Então isso aqui vai ficar 3/4 de x mais 3/4 de y aqui, porque eu estou multiplicando aqui fazendo distributiva, olha, y vezes 3/4, menos 3/4 de x. Ah, olha aqui, ó, 3/4 de x, aqui está menos, aqui está mais, corta, sobrou só 3/4 de y, então eu sei que 3/4 de y vai ser quanto? Vai ser 240? Então ficamos só com essa equação para resolver. Nós temos então que 3/4 de y é igual a 240. Então a gente aqui vai fazer o quê? Vai passar o 4 multiplicando e o 3 dividindo. Então vai dar aqui que o y é igual a 240. Como eu falei, o 4 dividindo passa multiplicando, fica vezes 4, dividido por 3. 240 dividido por 3 vai dar 80. Isso aqui vai ser 80. 80 vezes 4 vai corresponder a 320. Portanto, nós concluímos que a distância que nós queremos calcular é o valor de y, né, que nós falamos aqui no nosso esqueminha, que a distância entre P e Q é y, que essa distância y é 320 km. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, 320 km, o que finaliza esta questão. Seja x um número tal que x² menos 3x mais 1 é zero. Qual é o valor de x² mais 1 sobre x²? Nessa questão, a gente pode simplesmente calcular o valor de x aqui usando Bhaskara e depois substituir aqui. Mas isso tem cá que vai dar um x com umas raízes, tudo, aí vai dar um trabalhinho fazer essa conta, né? Vamos então tentar usar um raciocínio para simplificar essa conta apenas com manipulações algébricas. Aqui eu quero calcular o valor dessa expressão, que tem aqui esse termo x². Assim é interessante a gente descobrir um jeito de representar esse x² com termos de expoente menor, porque vai facilitar a nossa conta. Veja aqui, a gente sabe que x² menos isso mais isso é zero. Ou seja, se eu pegar o x² e colocar ele em evidência, ó, x² passa o menos 3x somando, vai ficar 3x, o 1 subtrai, menos 1. Portanto, o x² é 3x menos 1. Bom, isso aqui já simplifica um pouco a conta. Vamos substituir aqui, ó. Então isso aqui vai ficar 3x menos 1 mais 1 sobre 3x menos 1.
Legal. Agora o que vai acontecer? Veja aqui, nós temos aqui esse valor com x, vamos tentar simplificar essa expressão aqui. Para isso, é como se tivesse um denominador 1 aqui. Fazendo MMC aqui, isso aqui fica, o denominador vai ficar 3x menos 1. Aí isso aqui dividir por 1 multiplica por 3x menos 1. Então vai dar 3x menos 1 ao quadrado. E aqui vai ficar mais 1. Agora vamos desenvolver esse produto notável aqui em cima. Ó, isso aqui fica 3x ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado. Depois vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes 1 vezes 3x, menos 6x. E aqui mais 1 ao quadrado é 1. Só que aí vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1, que vai ficar 2. Então aqui fica mais 2. Tudo isso dividido por 3x menos 1. Agora, veja aqui, eu gostei de sumir com esse x aqui, né? Porque a gente sabe aqui que nós temos esses valores aqui que são inteiros. Assim, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que esse aqui é o x ao quadrado? Apareceu aqui o x ao quadrado de novo, né? A gente já sabe que x ao quadrado é 3x menos 1. Então vamos substituir de novo aqui, ó. Vai ficar 9. X ao quadrado, a gente viu que é 3x menos 1. Menos, aí nós temos aqui 6x mais 2. Veja que 6 é 2 vezes 3 e 2 é 2 vezes 1. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo menos 2 vezes 3x menos 1. Não é, ó, 3x vezes 2 fica menos 6x, menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Tudo isso dividido por 3x menos 1 aqui no denominador. Ah, agora olha só, eu posso colocar esse 3x menos 1 em evidência, né? Ó, eu posso colocar isso aqui como sendo 3x menos 1 vezes, aqui vai ter 9, aqui vai ter menos 2, tudo isso dividido por 3x menos 1. Bom, 3x menos 1 é igual a 3x menos 1, vai cortar aqui. Vai sobrar quanto? 9 menos 2. 9 menos 2 costuma ser 7. Olha que legal, nós eliminamos o x e obtivemos um valor, um número inteiro aqui. Então o valor dessa expressão aqui, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, é 7. 7 é o que está indicado na alternativa A. Isto finaliza esta questão aqui. A área do polígono amarelo com vértices em pontos do quadriculado é 30 cm². Qual é a área em centímetros quadrados de cada quadradinho do quadriculado? Bom, aqui nós temos essa figura, né? Essa figura que não me leve a mal, ela é meio estranha, né? A gente nem sabe que tipo de polígono é esse polígono amarelo, e a gente tem que dar um jeito de descobrir qual é a área de cada um desses quadradinhos menores aqui. Bom, para isso a gente sabe que a área total desse polígono amarelo é de 30 cm². Então uma ideia, um raciocínio que nós podemos aplicar é tentar contar quantos desses quadradinhos pequenos cabem nesse polígono aqui. Mas aí você pode perguntar, nossa, esse polígono está muito estranho, né? Ele é muito feio, como que a gente pode simplificar isso? Já que esse polígono é feio e a gente não sabe nada sobre ele, vamos tentar decompô-lo em polígonos bonitinhos. O que eu quero dizer com polígonos bonitos? Vamos pensar aqui, já que estamos num quadriculado, em decompor ele em quadrados ou retângulos. Bom, veja aqui, se a gente pegar essa divisão aqui, ó, se eu pegar esses 4 quadradinhos aqui, veja que esse pedaço aqui, ele está pintado de amarelo, faz parte do polígono. Agora, olha só isso aqui, tá vendo esse pedaço aqui que está desse lado de fora? Esse pedaço aqui, que vai daqui até aqui, como se fosse um triângulo, não é igual a esse pedaço aqui, que está aqui, ó. Veja, eles não se encaixam, esse pedaço daqui não é igual a esse. Então, se eu pegar esse pedaço que está aqui e transladar ele para cá, a área não permanece a mesma? Ah, então isso quer dizer que essa parte aqui de baixo desse polígono todo estranho, na verdade, é a mesma área desse quadrado aqui. Esse quadrado é formado por 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, a gente sabe que esse pedaço aqui de baixo tem 4 quadradinhos. Agora aqui em cima, vamos aplicar o mesmo raciocínio. Ó. Aqui eu tenho um retângulo.
esse retângulo é formado por dois quadradinhos. E esse pedaço aqui que ficou de fora, eu posso transladar e jogar ele para cá, não é? Ó, joguei para cá. Então, isso aqui ficou um triângulo e essa área aqui total, ela é metade da área desse retângulo todo. Por quê? Porque esse segmento aqui é uma diagonal desse retângulo. E a diagonal de um retângulo divide ele em dois triângulos com a mesma área. Logo, a área desse triângulo aqui é metade da área desse retângulo. Esse retângulo tem dois quadradinhos, metade de 2 costuma ser 1. Logo, o total de quadradinhos que compõem esse polígono estranho amarelo aqui, que eu já enchi de rabisco, né? Viu que eu não gostei dele, enchi de rabisco, foi 5, 4 mais 1. Bom, se a área total do nosso polígono é 30 centímetros quadrados e ele é composto por 5 quadradinhos, para achar a área de cada quadradinho, basta dividir 30 por 5. 30 dividido por 5 é 6. Logo, isso significa que a área é 6 centímetros quadrados, o que corresponde à alternativa E. E isto finaliza a nossa questão. Miguel formou uma lista de 8 números, obtidos preenchendo os espaços da expressão abaixo, com todas as combinações possíveis de sinais mais e menos. Qual é o produto desses 8 números? Vejamos, os números que o Miguel formou foi colocando aqui mais e menos em cada um desses buraquinhos, né? E aí deu 8 combinações, que vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. Bom, como tem número para dedéu para a gente multiplicar, e esses números envolvem raízes, vai ser meio ruim a gente fazer na força bruta e pegar todos os valores para tentar descobrir qual vai ser o produto. Vamos, assim, tentar fazer uma multiplicação esperta. Vejamos quais são os 8 números. Os números são os seguintes, ó. Agora veja, nós pegamos aqui os 8 possíveis números. Agora, a pior parte é multiplicar essa raiz de 2 e raiz de 3. Mas veja aqui, quando a gente faz raiz de 2 mais raiz de 3 e eleva esse valor todo ao quadrado, isso aqui vai dar 5 mais 2 raiz de 6. E da mesma forma, se a gente calcular raiz de 2 menos raiz de 3, se aqui for menos, se a gente eleva ao quadrado, vai trocar o sinal aqui. Ao invés de ficar 5 mais 2 raiz de 6, fica 5 menos 2 raiz de 6. Vamos então utilizar esse fato para simplificar a conta. Assim, vamos tentar reagrupar esses valores aqui, de modo a tentar fazer surgir esse raiz de 2 mais raiz de 3 para a gente substituir por essa conta aqui, que a gente sai de duas raízes e pelo menos transforma em uma só. Vejamos, pelo agrupamento que eu fiz aqui, essa divisão, veja aqui, ó, que é como se tivesse dois números. Esse número aqui, que é o raiz de 2 mais raiz de 3, esse aqui, e o 1, que é mais 1 menos 1. A mesma coisa acontece aqui, ó. Alguns são raiz de 2 menos raiz de 3, outros são raiz de 2 mais raiz de 3. Isso aqui eu posso pensar como sendo menos raiz de 2 menos raiz de 3. E assim por diante. Agora veja, esse aqui é como se fosse um númerozinho aqui, o 1, né? Como se fosse o número A mais B. E aqui embaixo como se fosse o menos A mais B. Então é como se eu tivesse aqui A mais B vezes menos A mais B. Se a gente inverter a ordem do B com A, é como se tivesse, se eu multiplicar esses dois números, que é o produto, vai ser como se fosse B mais A vezes B menos A. Isto aqui é um produto notável, né? É o conhecido como a diferença de quadrados. Isso aqui, na verdade, é B ao quadrado menos A ao quadrado. Então, a gente vai saber aqui que o B é raiz de 2 mais raiz de 3, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, que a gente sabe calcular, menos 1 ao quadrado. Então, vamos fazer isso nos 4 pares que a gente fez aqui para tentar simplificar a equação. O que nós vamos ter? Vamos ter então o seguinte, isso aqui multiplicar por isso vai ser como se fosse 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3, tudo isso aqui ao quadrado. Aí, agora a gente vai ter qual outro termo? Aí a gente vai multiplicar isso aqui por esses aqui, ó, que aqui o sinal mudou, então vai ficar como se fosse 1 menos raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, tudo isso aqui ao quadrado. O outro termo vai ser o quê?
vai ser de novo, com essa coisa aqui do sinal, vai ficar 1 mais raiz quadrada de 2 menos raiz de 3, tudo isso aqui ao quadrado. E, finalmente, o último termo aqui vai ficar como sendo 1, aqui tem o sinal de menos, como se fosse menos raiz de 2 menos raiz de 3, tudo isso aqui ao quadrado. Agora vamos tentar simplificar essa conta. Agora nós temos que simplificar essas duas expressões aqui, né? Que a gente está multiplicando esses 4 valores. Vamos ver aqui, ó. Esse pedaço aqui de cima, veja que eu tenho 1 mais esse negócio vezes 1 menos esse negócio, tudo elevado ao quadrado. Então, veja que isso aqui dentro, eu vou multiplicar o que está dentro aqui e depois fazer o quadrado, isso aqui equivale a uma diferença de quadrados, né? Ou seja, é o quadrado desse termo menos o quadrado desse, né? A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então esse termo aqui está aqui em cima, esses dois fatores aqui de cima vão ser equivalentes a escrever raiz de 2 mais raiz de 3, a diferença de quadrados, é isso aqui ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Isso aqui tudo está elevado ao quadrado. Esse aqui corresponde a esse termo aqui de cima. E o termo aqui de baixo, né, que é os outros dois fatores? A mesma coisa, aqui eu vou ter uma diferença de quadrados, aqui né, quadrado também, eu vou ter uma diferença de quadrados, só que aqui o sinal vai ser menos, então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, tudo isso aqui ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Agora, eu lembro quanto que é raiz de 2 mais raiz de 3. Lembra? Raiz de 2 mais raiz de 3, a gente viu que é, fazendo a conta direta, que é 5 mais 2 raiz de 6. Então, todo esse pedaço aqui vai corresponder a 5 mais 2 raiz de 6. Aí esse menos 1 mantém, tudo isso aqui ao quadrado, vezes, aí aqui raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado, é só trocar o sinalzinho aqui no meio, né? 5 menos 2 raiz de 6, menos 1 permanece, ao quadrado. Vamos simplificar aqui dentro, ó. 5 menos 1 dá 4, então isso aqui vai ficar 4 mais 2 raiz de 6, tudo isso aqui ao quadrado, vezes, de novo aqui, 5 menos 1, 4, menos 2 raiz de 6, tudo isso aqui ao quadrado. Agora veja, nós temos de novo uma diferença de quadrados aqui, né? Eu tenho 4 mais 2 raiz de 6 vezes 4 menos 2 raiz de 6, tudo ao quadrado. Então isso aqui vai ficar uma diferença de quadrados. Qual vai ser a diferença? A diferença de quadrados vai ser 4 ao quadrado, menos esse termo aqui ao quadrado, então é menos 2 raiz de 6 ao quadrado. Tudo isso aqui, tem esse quadrado de fora, elevado ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 4 ao quadrado vai dar 16. E aqui fica 2 ao quadrado, 4. Raiz de 6 ao quadrado é 6. Então vai ficar 4 vezes 6, que é 24. Isso aqui é ao quadrado. 16 menos 24 ao quadrado é menos 8. Isso aqui vai ficar menos 8 ao quadrado. E menos 8 ao quadrado, menos 8 vezes menos 8, menos com menos é mais, 8 ao quadrado, 64. Logo, moral da história, depois de toda essa contaiada, todas essas contas de quadrado, usar diferentes quadrados milhões de vezes, eu descobri que a resposta é 64. Portanto, 64 é o que está indicado na alternativa A. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas quando perguntadas sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. A criança mais velha e a criança mais nova são, respectivamente, vamos ver então, né? Temos aqui as crianças, para ajudar a organizar nosso pensamento, vamos nomeá-las. Essa aqui vai ser a criança A, essa a criança B e essa a criança C. Vejamos, a criança A diz que a idade dela não é 7. Então a idade dela ou é 8 ou é 9. A criança B diz que não é 9, então a idade dela ou é 8 ou é 7. E a C diz que a idade dela não é 8, então a idade dela ou é 7 ou é 9. Vamos supor então que a criança C, que diz que não tem 8 anos, está mentindo. Se ela está mentindo, então quer dizer que ela tem 8 anos, porque ela é a única que mentiu.
Então, por nosso palpite, se a criança C está mentindo que não tem 8 anos, quer dizer que, na verdade, a criança C tem 8 anos. Então, a gente sabe, por esse nosso palpite, que a C tem 8 anos. Vamos ver a A e a B. Se a e a B estão falando verdade e a A não tem 7 anos e a C tem 8, quer dizer que a A só pode ter 9 anos. E, por fim, a criança C, a criança B, só pode ter o ano que sobrou, que é 7. Agora, veja que, com certeza, a criança C é a que tem 8 anos. Porque suponha que fosse a ou a B que tivesse 8 anos. Se a ou a B tivesse 8 anos, ela estaria mentindo. Vamos supor que a criança A. Se a criança A tem 8 anos, se ela diz que não tem 7 anos, ela estaria mentindo. Então ela teria 7. Né? Então ela teria 8 anos e 7 anos ao mesmo tempo. Isso não pode acontecer. A mesma situação se aplica com B. Suponha que quem está mentindo é a B. Se ela está mentindo, quer dizer que ela tem 8 anos. Bom, se ela está mentindo, quer dizer que a idade dela é 9 anos, porque isso aqui é falso. Mas a idade dela é 8, para ela falar mentira. Então não pode ser a B. Esse raciocínio nos prova que a única criança que pode ter 8 anos é a C. Por isso que a gente chegou nessa conclusão. Portanto, a criança mais velha é a A, que é essa criança aqui, ó. Então temos a B ou a E. E a criança mais nova é a B. Então a resposta é a alternativa B, essas duas crianças aqui. Isto finaliza essa questão de raciocínio lógico. Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso, passando por algum dos 4 pontos destacados? Veja, temos aqui o nosso tabuleiro, né? O tabuleiro aqui é 6×6, e nesse tabuleiro uma formiguinha, como não podia faltar do Obmap, tem que passar apenas para a direita ou para cima, o que significa então que ela só pode subir ou ir para esse lado aqui, partindo desse ponto A. A gente quer saber de quantas formas ela pode ir daqui para cá, passando por algum dos 4 pontos. Então observe esse fato inicialmente. Como é algum, o trajeto que a formiguinha deve fazer, que a gente está contando, ele só precisa passar por algum, não precisa passar por todos. De fato, é possível provar que não dá para você fazer um caminho seguindo essas regras aqui de deslocamento que passe por todos os pontos. É bem fácil de ver isso, né? Então nós vamos tentar dividir o problema em casos. Vamos ver o que acontece para cada ponto. Uma coisa que a gente pode ver que é uma vantagem para a gente é que esse tabuleiro é simétrico, né? Tudo que acontece aqui em cima, na verdade, vai acontecer aqui embaixo. Então, a quantidade de caminhos que tem de A para B passando por esses 2 pontos de cima vai ser a mesma quantidade de caminhos passando por esses 2 pontos de baixo. Então é só calcular os 2 pontos de cima e o de baixo a gente já ganha de graça, é só multiplicar o resultado por 2. Vamos então calcular os pontos de cima. Bom, vamos começar com esse ponto extremo aqui, ó, esse ponto aqui. Como que a gente pode chegar nele? Bom, partindo do A, só tem uma opção para nossa formiguinha. Subir, 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 subir até o infinito e além. Não, até esse ponto apenas. Então ela vai subir, subir e chegou aqui. Bom, daqui ela precisa ir para o B, né? Bom, só tem um jeito ela ir para o B, né? Ela ir para o lado, para cá, até chegar no B. Então, passando por esse ponto aqui, a gente só tem uma opção, né? Só tem um caminho, que é esse caminho aqui, que vai subindo e vai para o lado. Bom, então a gente fez o cálculo para cá. Esse aqui é uma opção. Vamos ver agora o outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui mais de baixo, aí a coisa já complica um pouco mais, né? Porque o que acontece? Bom, a partindo daqui, ó, ela pode vir para cá. Ela pode ir para cá, né? E depois subir, 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 subir e chegar no ponto. Então aqui ela fez um caminho. Só que ela pode não ter feito isso, né? Ela pode ter subido um pouquinho aqui primeiro, aí depois ir para o lado e depois subir, subir, subir. Ou ela pode subir, ir para cá e depois subir, subir, subir. Quantas formas ela pode fazer isso? Ela pode subir. Você observe que ela sempre tem que subir 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E ela vai ter de ir para o lado aqui apenas um quadradinho. Então veja, ela pode fazer esse caminho aqui, o primeiro, 2, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então, para chegar do ponto A até aqui, ela tem 6 opções, tá? Então, essa parte de baixo aqui vai dar 6 opções de caminhos para ela vir daqui até esse ponto. Mas eu quero saber até chegar ao vértice B.
Aí a mesma música se repete, ó, daqui para cá eu tenho que andar 5 casinhas para cá e subir uma para cá. Então olha só, eu vou ter a mesma quantidade daqui, veja que o tabuleiro é simétrico, ajuda a gente nisso, ó. 1, aí tem 2 caminhos aqui, 3, 4, 5 e 6, só para a gente visualizar, né? Então, desse ponto aqui para chegar até o B, eu tenho 6 possibilidades. Portanto, o total de caminhos eu tenho que escolher um entre os 6 caminhos daqui, depois um entre os 6 caminhos daqui. Ou seja, o total de possibilidades vai ser 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Ora, então nós já calculamos quantos são as rotas que a formiguinha pode fazer que passam por esse ponto aqui e vão do A para o B. É 36, né? Bom, então nós já calculamos a parte de cima. Temos 1 para esse ponto aqui e 36 para esse outro ponto aqui. Agora, como o tabuleiro é simétrico, esses dois pontos aqui de baixo vão ter as mesmas possibilidades que esse de cima. Só para citar como exemplo, esse ponto aqui está nesse extremo, a única opção vai ser ir tudo aqui para o lado e depois subir tudo aqui para chegar no B. Igual acontece aqui, tá vendo? E a mesma coisa vai acontecer com esse ponto em relação às possibilidades desse. Portanto, a resposta vai ser 2 vezes esse valor aqui. Bom, 1 mais 36 costuma ser 37. Portanto, a resposta é 2 vezes 37. E 2 vezes 37 vai dar 74. Portanto, a formiguinha pode fazer esse trajeto de 74 formas. A resposta é a alternativa E, o que finaliza esta questão. Os atletas André, Bruno e Carlos correm sempre a uma velocidade constante. Em uma corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Já em uma corrida de 400 metros, Bruno deu a Carlos uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Quantos metros de vantagem André deve dar a Carlos para que eles cheguem juntos em uma corrida de 800 metros? Vamos tentar organizar as informações do enunciado para ver se a gente consegue determinar alguma relação entre a velocidade que o André anda e a que o Carlos corre, para tentar descobrir qual deve ser a diferença de vantagem que o André tem que dar a Carlos. Vejamos. O enunciado diz que numa corrida de 100 metros, André deu a Bruno uma vantagem de 20 metros e eles chegaram juntos. Então, se aqui é o nosso ponto de partida, que é o nosso início, a partida, aí tem a pista de corrida aqui, e aqui tem a chegada, que vai ser o momento de chegada, o que vai acontecer? O André vai sair 20 metros quando o Bruno estiver com 20 metros. Então o Bruno está aqui, o André vai sair aqui. O Bruno já tem 20 metros na frente. Como eles vão chegar juntos, quer dizer que os 80 metros que o Bruno ainda vai percorrer corresponde no passo do André aos 100 metros que ele percorreu. Assim, nós podemos escrever que a cada vez que o Bruno anda 80 metros, quando o Bruno anda esses 80 metros, o André anda 100 metros. Portanto, nós temos a seguinte relação. O Bruno anda um total de 80 metros, enquanto o André anda 100. Ou, em outras palavras, a cada 100 metros que o André corre, o Bruno corre 80. Simplificando essa fração aqui, nós podemos dividir por 20, o numerador e o denominador. Fazer uma divisão, 80 dividido por 20 dá 4, 100 por 20 dá 5. Vamos fazer a mesma coisa com a relação do Bruno com o Carlos. O Bruno deu a Carlos uma vantagem de 20 metros. Aí acontece a mesma coisa, só que a corrida agora tem 400 metros. Isso quer dizer que aqui nós temos a partida, e aí o Bruno dá uma vantagem para o Carlos de 20 metros também. Então aqui tem a nossa chegada, o Carlos vai estar aqui 20 metros na frente, e aí o Bruno vai sair aqui. Isso quer dizer a mesma história, né? A cada 380 metros que o Carlos percorre, corresponde aos 400 metros que o Bruno percorre. Vamos escrever em forma de fração. Se o Carlos percorre 380, isso equivale a 400 metros que o Bruno correu. Ou, em outras palavras, a cada 400 metros que o Bruno corre, o Carlos corre 380.
Nós podemos dividir o numerador e o denominador por 20 aqui. Simplificando a fração, nós vamos obter 19 sobre 20. Mas o que nós queremos saber? Queremos saber a vantagem que André deve dar a Carlos para que ele chegue na corrida de 800 metros. Então, se a gente pensar na mesma historinha, na mesma história da fração, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui o nosso momento de partida e o nosso momento de chegada também. Vai acontecer que o André deve dar a Carlos uma vantagem. Então, o Carlos vai estar aqui no meio. Deu uma vantagem de X metros para o Carlos, por exemplo. Então, vai faltar o Carlos andar 800 metros menos o que ele andou. E nesse passo, o André já dá 800 metros. Isso significa o quê? Seguindo o nosso raciocínio, que a cada 800 menos X metros que o Carlos anda, o André corre 800 metros. Mas será que a gente consegue escrever essa fração C sobre A partir dessas informações aqui? B, aqui, olha o que vai acontecer, ó. B sobre A vezes C sobre B. Veja aqui, se eu fizer essa conta aqui, o B vai cortar. Tá vendo? Esse B corta com esse B. E vai sobrar justamente a fração C sobre A. Portanto, eu posso descobrir que o valor de C sobre A corresponde a multiplicar essas duas frações aqui. Assim, sabemos que o C sobre A é 4/5 vezes 19 sobre 20, o que corresponde a fazer 4 vezes 19, 76. 5 vezes 20 vai dar 100. Portanto, isso significa que a cada 100 metros que o André corre, o Carlos corre 76. A corrida vai ter 800 metros, então vamos multiplicar o numerador e o denominador por 8. Multiplicando por 8, nós temos que a cada 800 metros que o André corre, o Carlos corre 76 vezes 8, que dá 608. Portanto, esse valor de 608 metros é o valor que o Carlos tem que correr junto com o André. Portanto, quer dizer que 800 menos x, que é a vantagem que o André deu a Carlos, é suficiente para que o Carlos precise percorrer apenas 608 metros. Assim, se 800 menos x é 608, isso significa que o x é 800 menos 608, 192 metros. Assim, a vantagem que o André deu a Carlos é de 192 metros, o que corresponde à alternativa E. Isto finaliza esta questão. Na figura, ABC é um triângulo equilátero e a circunferência menor é tangente a dois lados do triângulo e ao círculo maior, como indicado. A região rosa é a que está dentro do círculo maior e fora do círculo menor. Qual é a razão entre as áreas destacadas em azul e rosa? Para resolver essa questão, nós precisamos interpretar essa figura aqui e tentar obter informações que nos ajudem a resolver essa questão. Observe que, como esses dois pontos eles são tangentes aos lados do triângulo equilátero, como essa parte azul é um círculo, isso significa que a distância do B até esse ponto aqui de tangência, a distância do B até esse outro ponto de tangência, precisam ser distâncias iguais, porque caso acontecesse o contrário, um pedaço aqui da circunferência ficar para fora, ou desse lado ou desse. Assim, eles precisam ser iguais, e aí se eu pegar e traçar uma reta aqui, um segmento que seja paralelo a AC, veja como esse triângulo aqui que eu fiz em vermelho, ele compartilha esse lado aqui com o triângulo ABC, que é equilátero, portanto, esse ângulo mede 60 graus, e esses dois lados têm a mesma medida, nós concluímos que esse triângulo aqui precisa ser semelhante ao ABC, logo esse triângulo em vermelho ele é equilátero. Agora veja, se eu traçar um segmento paralelo ao BC passando por esse ponto de tangência e traçar um outro segmento paralelo a AB passando por esse ponto de tangência aqui, ligando esses dois pontos, vamos ter outro triângulo aqui, e esse triângulo também vai ser equilátero, pois aqui, como esses lados são paralelos, esse triângulo vermelho mais o triângulo amarelo juntos formam um paralelogramo. Assim, esse ângulo aqui oposto
mede 60 graus também, e com a mesma história nós concluímos que esse lado aqui é igual a esse, portanto esse triângulo aqui é equilátero. Para nós acharmos a razão entre as áreas azul e rosa, é importante a gente saber a razão de semelhança entre o círculo azul e esse círculo maior aqui, que é circunscrito ao triângulo. E para fazer isso, nós podemos utilizar a área do triângulo, a medida do seu lado, já que nós só queremos a razão de semelhança entre eles. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse triângulo ABC e vamos quebrar ele em triângulos menores. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, traçar alguns segmentos aqui, e veja aqui, ó, com essas divisões que eu fiz, eu quebrei o triângulo maior ABC em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos equiláteros menores. Agora veja, esse triângulo equilátero maior aqui, ao lado BC é formado por 3 lados de triângulos menores. Temos aqui 1, 2, 3 lados. E esse triângulo maior, esse triângulo amarelo aqui, que é o triângulo que tem a circunferência azul como circunferência circunscrita a ele, é formado por 2 triângulos aqui. Assim, nós sabemos que a razão de semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo menor aqui vai ser 2 sobre 3. Assim, como a razão de semelhança entre esses dois triângulos que nós fizemos é 2/3, todo o resto da figura vai seguir a mesma razão de semelhança. Nós queremos a razão das áreas. Para calcular a razão de semelhança entre áreas, nós elevamos a razão de semelhança entre lados ao quadrado. Com base nisso, agora podemos descobrir qual que é a razão pedida. Nós queremos a razão da área azul sobre a área rosa. Só que a área rosa, ela corresponde à nossa área da circunferência toda grande, menos a área que está em azul. Vamos então fazer o seguinte cálculo. A área em azul, a gente sabe que o triângulo que possui esse círculo circunscrito é esse triângulo menor, que tem 2/3 da medida do lado do triângulo maior. Então a razão aqui vai ser 2/3, como eu estou falando de área, 2/3 ao quadrado. E aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar a área dessa circunferência maior aqui, que está em relação de semelhança com o lado do triângulo, então vai ficar 1, como é área 1 ao quadrado, menos a área da circunferência azul, que a gente já viu que vai ter razão de semelhança 2/3 ao quadrado. Portanto, o valor pedido é fazer essa conta aqui. 2 ao quadrado vai ficar 4, 3 ao quadrado é 9, então fica 4 nonos dividido por 1 menos 4 nonos vai ficar 5 nonos. 4 nonos dividido por 5 nonos, corta aqui os dois noves, então o resultado vai ser 4/5. Portanto, a razão de semelhança entre a área destacada em azul e rosa é 4/5, que é a alternativa B, o que finaliza essa questão. A figura a seguir é formada por 4 quadrados. A medida do segmento destacado em vermelho é 2. Qual é a soma das áreas dos quadrados azuis? Vamos analisar esta figura e ver o que podemos obter. Nesta figura nós temos 2 quadrados aqui, 2 quadrados brancos, que aparentam ter a mesma medida. Se eles têm a mesma medida de lado, vamos chamar essa medida de x. Tentaremos algebrizar essa questão para ver o que nós conseguimos obter. Vamos chamar essa medida de x. Esse quadrado, então, tem lado x vezes x. Agora, aqui, temos esses 2 quadrados azuis. Nós queremos saber a soma das áreas desses quadrados. Vejamos. Suponhamos que esse pedacinho aqui, ó, que está aqui, vale um valor y, por exemplo. Não sabemos quanto ele vale, mas ele vale y. Qual vai ser a medida do lado desse quadrado azul grande aqui? Vai ser a medida desse quadrado aqui, que é x, mais essa medidazinha aqui, que é y. Então, isso aqui vai ser x mais y. E, por sua vez, esse quadrado menorzinho aqui, qual vai ser a medida do lado dele? Vai ser essa medida aqui, não é? Essa medida corresponde a x, que é tudo isso aqui, menos y. Então, essa medida do lado desse quadrado azul menor é x menos y. O que o enunciado pede? Ele pede a soma das áreas dos quadrados azuis. Para calcular a área do quadrado é só multiplicar o lado, né, multiplicar o lado por si mesmo e levar ele ao quadrado.
Assim, o valor pedido pelo enunciado corresponde a x mais y ao quadrado, que é a área do quadrado azul maior, mais x menos y ao quadrado. Vai dar essa conta toda aqui. Bom, nós temos esses valores com x e y, mas não sabemos nada sobre eles. Será mesmo? Vamos ver aqui, ó. Esse lado aqui mede x. Esse mede y. A gente sabe que esse segmento em vermelho mede 2. Esse triângulo aqui ele é retângulo, justamente porque nós temos uma figura que é formada por quadrados, então o ângulo aqui é reto, isso aí não é problema. Se esse triângulo é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras nele. X e y são catetos, 2 é a hipotenusa. Logo, temos que a soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais y ao quadrado, corresponde ao quadrado da hipotenusa, corresponde a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Sabemos, então, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Vamos reservar esta informação para depois. O importante é que nós já sabemos um valor numérico que associa x e y. Queremos saber essa resposta aqui. Vamos desenvolver essa expressão. Vamos fazer o produto notável. Isso para o quadrado da soma aqui vai ficar x ao quadrado, que é esse primeiro termo aqui é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes xy, mais y ao quadrado. Agora, x menos y ao quadrado, esse segundo termo aqui, quanto que vai ficar? Essa aqui vai ser o quadrado da diferença. Vai ficar mais x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes xy, mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Agora veja, aqui eu tenho mais 2xy, e aqui eu tenho menos 2xy, então esses dois valores vão cortar. Está somando um valor com seu oposto, eles vão cortar. O que sobrou? Sobrou x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é quanto? É 2 vezes x ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado. Esse 2 está nos dois, então ele está sobrando, vamos colocar ele em evidência. Isso aqui é 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa, mas x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente sabe o valor numérico disso. O valor disso aqui não é 4, a gente não descobriu aqui por Pitágoras que isso vale 4. Portanto, esse trambolho todo, essa soma aqui de fatores aqui, que é a soma das duas áreas, corresponde a 2 vezes 4, e 2 vezes 4 costuma ser 8. Isso significa que a soma das áreas dos quadrados azuis é 8, que está indicado na alternativa D. E isto finaliza a nossa questão. Qual é a quantidade máxima de números distintos de dois algarismos que se pode escrever sem que a soma de quaisquer dois deles seja igual a 86? Os números de dois algarismos quais são? Bom, eu tenho o número 10, o número 11, 12 e assim por diante até o 99. Nós temos que escolher a quantidade máxima de números para garantir que a soma não seja igual a 86. A soma de quaisquer dois não seja igual a 86. Vamos analisar o seguinte, ó. Como o menor número é 10, se eu pegar qualquer número maior que 86 menos 10 é 76. Se eu pegar qualquer número maior que 76, sei lá, se eu pegar o 77, ó. Se eu tirar o 77 nessa nossa lista, qualquer outro número, como o menor número que essa lista poderia ter é o 10, né? Porque o 10 é o menor número dos dois algarismos, a soma vai dar 77 mais 10 que é 87. Então qualquer número que eu pegar aqui entre 77 e 99, se eu somar com qualquer outro número da nossa lista imaginária máxima aqui, de números que não somam 86, então esse número não vai ter um par que vai somar 86. Então essa minha lista de números que eu posso escrever vai ter o 77, 79 até o 99. Eu posso colocar eles sem me preocupar com essa questão do 86. Quantos números aqui eu tenho? 99 menos 77, 22, mais 1, 23. Então, dos números de 77 a 99 são 23 números. Agora vamos analisar o que acontece com esses números aqui que estão entre 10 e o 76. A gente não quer que a soma seja igual a 86, mas a gente pode dividir em pares, olha só. Eu posso pegar aqui o 10 e o 76. A soma de 10 com 76
é justamente 86. E eu posso brincar assim, pegando os extremos, ó. 11, se eu pegar o 11 com 75, a soma também vai ser 86. E assim por diante. Isso eu posso fazer até chegar aqui no meio. O meio vai ser o quê? Como eu tenho um número par aqui, começa com par e termina com par, eu vou ter aqui no total 2 pares. Quando eu pegar aqui no meio, eu vou ter o 42 e o 44. E o 43, tadinho, vai ficar solto aqui. Olha isso seguinte. Como esses pares todos que eu escrevi, 10 com 76, 11, 75, 42, 44, todo mundo soma 86, eu não posso escolher dois números que estão nesses pares, né? Eu não posso pôr o 10 e o 76 na lista, por exemplo, os dois ao mesmo tempo. Então, para cada parzinho que eu escolhi aqui, eu tenho que pegar um número só para compor a minha lista. Ah, tá bom, vou pegar aqui, sei lá, o 10, vou pegar o 11, e assim por diante. Vou pegar um número de cada elemento aqui e vou jogar na minha lista. Né? Então eu vou pegar os números de 10, 11, vou pegar os menores aqui, só para facilitar as contas. Até o 42. Quantos números eu tenho aqui? 42 menos 10, 32. 32 mais 1, 33. Então, desses números aqui, eu posso colocar todos esses 33 números na minha lista, e esses 23 também, e aí eu não vou ter dois números que somam 86. E o 43, tadinho, o 43 ficou sozinho aqui. Então, como o 43 não tem par, é o único solteiro aqui desses números, eu posso colocar ele na minha lista, né, tadinho? Já que está excluída, vamos colocar eles na lista. Então, colocando o 43 na lista, ele não tem um par que vai somar 86. Então, nós vamos ter esse número aqui, o 43. Qual que é o total de números da minha lista? É 23, que são esses números 77 e 99, mais 33, que são os números aqui que eu escolhi, um de cada parzinho, 33, mais 1, que é o número 43. O valor dessa soma aqui vai ser 1 mais 23, 24, 24 mais 33, 57. Portanto, a resposta para essa questão é a alternativa C, 57 números. A figura tem 8 lados de medidas 10 centímetros, 4 lados de medida 20 centímetros, 4 ângulos de 60 graus, 4 ângulos de 90 graus e 4 ângulos de 300 graus. Qual é a área da figura? Temos aqui essa figura toda estranha, né, que mais parece um catavento estranho, né, só fazer o cabinho aqui, ó, que vira um catavento. E nós queremos saber a área dessa coisa bizarra que alguém inventou. A ideia aqui é que eu não faço a mínima ideia de qual que é essa figura, mas talvez eu possa dividir ela em figuras menores que eu sei calcular a área. Né? A regra de ouro do BMAP, sempre que você vê uma figura bizarra que você nunca viu na vida, a primeira coisa que você tem que pensar é decompor. Você tem que pensar em decompor, e não pensa mais em nada, só pensa em decompor a figura. Assim, vamos ver o que nós temos. As informações são que são 8 lados de medida 10, ou seja, é provável que esses lados aqui menores sejam os que valem 10, esse aqui e esse aqui, né? Esses aqui valem 10 centímetros. Os maiores são esses daqui, né? Então, esse aqui maior deve valer 20, esses 4 aqui valem 20. E, finalmente, nós temos os ângulos que estão aparecendo aqui, esses 60, esses de 90 e aqui 300. A ideia aqui vai ser a gente ver que esses pedaços aqui que estão para fora, né, que parecem, como eu falei, parecem as hastes que faz um catavento de papel, veja que essas hastes lembram um pouco um triângulo, né? Vamos tentar fechar um triângulo aqui, ó. Vou pegar esse aqui como exemplo que tem os ângulos aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Pronto, fechei aqui um triângulo. Então isso aqui é um triângulo que é retângulo, porque esse ângulo é 90 graus. Aqui, será que bate aqui justamente nessa quina? Será que vai ser nessa quina? Vamos analisar pelos ângulos. Olha só, aqui é 60 graus, aqui é 90. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, sobrou aqui um total de 30 graus, né? 180 menos 60 menos 90, vai dar 30. Legal. Então, isso quer dizer que eu posso pegar essa figura e fazer ela 4 vezes, né? Eu posso copiar essa figura aqui e aqui, já que esses 4 pedaços têm os mesmos valores, né? Então, vamos fazer isso, ó. Vou criar esse outro triângulo aqui, esse outro triângulo aqui e esse outro triângulo aqui. Note que os 4 são retângulos, né? Que é esse ângulo aqui
é de 90 graus nos três, né? Como o próprio enunciado nos diz. Agora, olha o seguinte, essa figura que está aqui no meio é muito sugestiva de um quadrado, né? Ela está meio torta aqui, mas parece que é um quadrado. Será que é mesmo um quadrado? Vamos ver? Vamos usar os ângulos para confirmar isso. Ó. Esse aqui eu sei que vale 300 graus, só que essa pontinha aqui vale 30. E esse pedaço todo aqui está dentro desse segmento aqui. Isso significa que esse ângulo aqui é um ângulo raso. E um ângulo raso é um ângulo o quê? Um ângulo que não está no fundo? Não, é um ângulo que mede 180 graus. Então, esse pedaço aqui mede 180 graus e esse mede 30. Quanto que sobrou aqui? Bom, sobrou 300 menos 30, 270. 270 menos 180 é 90. Opa, aqui sobrou 90. Isso quer dizer que isso aqui, cada ângulo aqui é 90 graus. Logo, isso aqui que está aqui no meio é um quadrado. Então, o abençoado que pensou em criar essa figura, ele simplesmente pegou um quadrado e uniu com 4 triângulos retângulos. E aí tirou esses segmentos aqui para deixar uma figura estranha. Agora que nós construímos em figuras fáceis, que quadrado e triângulo a gente sabe calcular a área, vamos ver quais medidas nós precisamos para calcular a área. Comecemos com um triângulo. Bom, nós precisamos saber essa medida aqui, né? Porque nós podemos fazer como a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Como esse triângulo ele é retângulo, a base coincide com esse lado e a altura coincide com esse. Mas a gente não sabe quanto vale esse segmento aqui, né? A gente sabe que esse aqui de cima vale 20. Bom, então vamos usar o nosso bom e velho Pitágoras para descobrir quanto vale isso aqui. Que nós temos esta aqui é a hipotenusa, porque a medida que está oposta ao ângulo de 90 graus, aqui é 10 e aqui é um valor, sei lá, x que eu vou deduzir. Vamos fazer isso então. Então a gente sabe que 20 ao quadrado corresponde a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, então passando o x para esse lado, quer dizer que o x é igual, passa o quadrado dividido com a raiz quadrada, é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado é 400, menos 10 ao quadrado, que 10 ao quadrado vai dar 100. O resultado dessa brincadeira toda aqui é que x é a raiz quadrada de 300, que é 400 menos 100. Bom, agora que eu sei que isso aqui mede raiz quadrada de 300, nós podemos calcular a área do triângulo. Qual que vai ser a área do triângulo? Vamos colocar aqui no lado. A área do triângulo vai ser a base, que mede raiz quadrada de 300, vezes a altura, que mede 10, tudo isso dividido por 2. Então eu pego 10 dividido por 2 aqui, vai resultar que a área do triângulo é 5 raiz de 300. Agora a gente vai pegar esse valor e reservar um pouquinho. Precisamos calcular a área desse quadrado aqui também, né? Bom, para calcular do quadrado, basta a gente saber a medida desse lado aqui. Ah, mas a gente não sabe a medida desse lado, né? Mas o enunciado nos diz que essa figura tem 8 lados que medem 10 centímetros. Se esse lado mede 10, esse pedacinho aqui também vai medir 10 centímetros. Esse pedaço aqui mede 10. Como a gente sabe que tudo isso aqui mede raiz de 300, esse pedacinho aqui que é ao lado do quadrado vai medir quanto? Vai medir raiz de 300 menos 10. Assim, o lado do quadrado vale raiz de 300 menos 10. Como calculamos a área do quadrado? A área do quadrado é só elevar a medida do lado ao quadrado, né? Qual que é o lado? O lado é raiz quadrada de 300, que é esse segmento todo aqui, subtraído desse pedacinho que vale 10. Então é raiz de 300 menos 10. Tudo isso ao quadrado. Vamos fazer o produto notável aqui. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 300 ao quadrado menos 2 vezes 10, 20 vezes 300. Então, 20 raiz de 300 e, por último, 10 ao quadrado mais 100. Agora, isso aqui é quanto? Isso aqui, raiz de 300 ao quadrado é 300, que corta a raiz com o quadrado.
300 mais 100 é 400. Então, isso aqui vai dar 400 menos 20 raiz de 300. Mas nós queremos saber o quê? Nós queremos a área da figura toda. A área da figura toda é a área desse quadrado mais a área dos 4 triângulos. A área de cada triângulo é 5 raiz de 300. Então, a área total vai ser a área do quadrado, que é Q, mais 4 vezes a área dos triângulos. Isso aqui vai ficar o quê? Vamos substituir os valores, né? O Q é o meu quadrado, é 400 menos 20 raiz de 300. E, finalmente, nós temos aqui que a área do triângulo é 5 raiz de 300. Isso aqui fica mais 4, já que são 4 triângulos, 4 vezes 5 raiz de 300. Opa, 4 vezes 5 não é 20? Então, isso aqui equivale a 20 raiz de 300. Mas aqui eu tenho menos 20 raiz de 300 mais 20 raiz de 300. Esses valores são iguais com sinais opostos. Então, isso aqui corta com esse. Sobrou o quê? Sobrou apenas 400. Portanto, a moral da história aqui, a área dessa figura bizarra, que é a soma da área desse quadrado aqui no meio com esses 4 triângulos retângulos, vai ser 400 centímetros quadrados. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, 400 centímetros quadrados, o que finaliza esta questão. Considere o conjunto dos primeiros 17 inteiros positivos, 1, 2, 3 até 17. Dois números desse conjunto são escolhidos de forma que o produto desses dois números seja igual à soma dos 15 números restantes. Qual é o valor desse produto? Vamos tentar algebrizar a questão para ver se a gente consegue obter alguma fórmula que permita a gente tentar encontrar algum padrão. Vejamos, eles pegaram os 17 primeiros números de 1 até 17, e aí a gente escolheu dois números. Vamos supor que escolhemos os números A e o número B. De forma que aconteceu o seguinte, ó, o produto desses dois números, ou seja, A vezes B, é igual à soma dos 15 números restantes. Qual que é a soma dos 15 números restantes? Bom, a gente não sabe quais números a gente tirou, mas a gente sabe que se a gente somar todos os números de 1 até 17 e tirar o A e o B, esse resultado vai ser a soma dos 15 números restantes, não é? Então você vai ter essa equação aqui, A vezes B é a soma dos números de 1 até 17 menos A menos B. A gente sabe calcular essa soma. A soma dos números naturais de 1 até n corresponde a n vezes n mais 1 sobre 2. Então isso aqui vai dar 17 vezes 17 mais 1 é 18 sobre 2. 17 vezes 18 dividido por 2, aqui 18 dividido por 2 vai dar 9. 17 vezes 9, 153. Moral da história, concluímos que A vezes B é igual a 153 menos A menos B. Vamos passar as variáveis todas para o mesmo lado, para tentar simplificar isso aqui. Ó. Então vai ficar que A vezes B, passa o A somando, mais A mais B, é igual a 153. E agora, o que a gente pode fazer? A gente tem essa equação aqui. Uma ideia é a gente tentar, como tem uma equação e duas variáveis, uma ideia vai ser a gente tentar decompor isso em fatores, porque já que se trata de números positivos e inteiros, podemos simplesmente verificar os divisores do 153 para tentar obter uma igualdade. Vamos tentar então escrever AB vezes mais A mais B com um produto de dois números. Vejamos, eu tenho aqui o A está multiplicando o B e aqui o A como se estivesse multiplicando 1. Então eu podia escrever o A em evidência, ó, e ficar aqui A vezes B mais 1, tudo isso aqui mais B é 153. Legal. Agora veja, que aqui eu tenho B mais 1 e aqui eu tenho B. Se eu desse um jeito de poder juntar esse B mais 1 com esse B, aí eu ia poder colocar em evidência o A mais o valor que está aqui. E eu ia ter o produto dos dois números que dá 153.
Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos somar um de cada lado. Por que eu vou somar um de cada lado? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui vai ficar A vezes B mais 1 mais B mais 1. Tudo isso aqui vai dar 153 mais 1, que é 154. Ah, então olha só, se eu colocar esse B mais 1 em evidência, agora eu posso, vai ficar o quê? A, aqui é como se tivesse 1 escondido, né? Então isso aqui fica A mais 1, tudo isso aqui multiplicado por B mais 1. Assim, eu obtive o produto de dois números que são inteiros e positivos, porque o A e o B estão entre 1 e 17, e o resultado é 154. Qual que é a vantagem de fazer isso? A gente pode decompor o 154, achar os divisores dele, e tentar comparar com esses fatores aqui. 154, a gente consegue fazer aqui a conta, e aí a gente pode aqui fazer a fatoração dele. Ó. 154 é um número par, então podemos dividir por 2. 15 dividido por 2 vai dar 7, sobra 1. 14 dividido por 2 dá 7. 77 dá para dividir por 7. 77 dividido por 7 vai sobrar 11. E 11 também é primo, dividir por 11, o resultado aqui sobra 1. Então a fatoração do 154 é 2 vezes 7 vezes 11. Como eu tenho a divisão em dois números aqui, vamos então pegar o 11 e juntar ele com 7 vezes 2. 2 vezes 7 é 14. Vamos escrever então 154 como sendo 11 vezes 14. Então nós podemos dizer aqui, por exemplo, que o A mais 1 vale 11. E que o B mais 1, por exemplo, vale 14. Se acontecer isso, quer dizer o quê? Se A mais 1 é igual a 11, quer dizer que o A é 11 menos 1, que é 10. Portanto, a gente descobriu que o A é 10. E o B vale quanto? O B vai valer 14 menos 1, que é 13. Portanto, nós podemos ter escolhido os dois números A e B como sendo 10 e 13. Qual é o valor do produto desses números, desse produto? O produto vai ser 10 vezes 13, que é 130. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, 130. Agora, veja que nenhuma outra organização aqui desse produto daria certo, porque se eu escolhesse outros fatores, um dos dois fatores aqui do produto ia ser maior que 17. Isso não poderia acontecer porque o A e o B estão entre 1 e 17, por exemplo. 2 vezes 77, que aí ia ficar aqui o A é 1 e o B é 76, só que o 76 não está aqui dentro. Por isso que a única possibilidade aqui para esse produto é 11 vezes 14. Nas faces de um cubo estão escritos números inteiros positivos diferentes, entre os quais 1, 3 e 6 como na figura. O produto de números escritos em faces opostas é sempre o mesmo. Além disso, existem 3 faces diferentes nas quais os números escritos têm produto igual a 98. Qual é o maior número que aparece em alguma face desse cubo? Vamos supor que os 3 números que estão escondidos nesse cubo são x, y e z. O enunciado nos diz que o produto dos números escritos em faces opostas é sempre o mesmo. Logo, se eu tenho 6 e o x está oposto ao 6, eu sei que 6 vezes x tem que ser igual, vamos supor que o y está oposto ao 3, a 3y, que tem que ser igual a 1 vezes o z é oposto aqui a 1. Tem que ser 1 vezes z. Além disso, então, a gente sabe que o produto de 3 faces distintas tem produto igual a 98. Só que veja que 98 corresponde a 2 vezes 49. E 49 é 7 ao quadrado. Logo, 98 é 2 vezes 7 vezes 7. E os números 1, 3 e 6 não tem nenhum fator 7 aqui, só tem o fator 2. Logo, para decompor esses números aqui de modo que esse produto seja o mesmo, como temos esse fator 7 aqui, se um desses números escondidos x, y e z tem fator 7, os outros também vão ter que ter. Então, todas as parcelas precisam aqui ter o valor 7. Vamos supor, então, que o x vale 7. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 7, e 6 vezes 7 é 42. Portanto, essas outras parcelas precisam valer 42 também. 42 dividido por 3 vai dar 14. Então, a gente sabe que essa parcela y é 3 vezes 14. E, finalmente, o z
vai ficar 1 vezes 42. Observe que nesse caso, nós vamos ter então x igual a 7, que é a face oposta ao 6, y igual a 14, que é a face oposta ao 3, e z igual a 42, que é a face oposta ao 1. O produto de todos eles, de fato, vai ser 42. Então, o produto de faces opostas é o mesmo, satisfaz as condições do enunciado. E existem três faces diferentes, nas quais o produto vai ser 98, que é a face 7 vezes 14 vezes 1. 7 vezes 14 vezes 1 vai ser 98. Portanto, o maior número que tem nesse cubo vai ser o 42. 42 é o valor indicado na alternativa E, o que finaliza esta questão. Em um teatro, 5 garotos e 5 garotas escolheram aleatoriamente seus lugares em uma fila com exatamente 10 cadeiras. Dado que as 5 garotas estão em 5 cadeiras adjacentes, qual é a probabilidade de que os 5 garotos também estejam em 5 cadeiras adjacentes? Nesse caso, vamos tentar entender quais são as possibilidades para os garotos e as garotas sentarem nessas 10 cadeiras. Como a gente diz no enunciado que as 5 garotas estão em 5 cadeiras adjacentes, isso significa que elas estão uma do lado da outra. Portanto, se a gente pegar aqui esse desenho aqui, pode acontecer, por exemplo, das 5 garotas estarem aqui e os 5 garotos estarem aqui. Ou então as 5 garotas estarem aqui e os garotos estarem espalhados aqui no resto. Vamos ver quais são as possibilidades montando uma tabelinha. Aqui temos a nossa tabela, cada uma das colunas representa uma fileira. Vamos ver as situações que podemos obter. Vamos pintar aqui de vermelho as que as garotas estão sentadas. Suponhamos que elas estejam aqui, as 5 garotas estejam aqui. Então, os 5 garotos têm que estar obrigatoriamente aqui. Pode acontecer também das 5 garotas estarem aqui, ó, nessas 5 casas aqui. Então, os garotos têm que estar um aqui e os outros 4 obrigatoriamente têm que estar aqui. E prosseguindo, as 5 garotas podem estar aqui e os garotos têm que estar onde sobrou. Tem que estar aqui e aqui. A mesma coisa aqui nessa coluna. As 5 garotas podem estar aqui e os garotos podem estar aqui. Podemos ter também as 5 garotas aqui, um garoto aqui e os outros 4 aqui. E, finalmente, as 5 garotas podem estar aqui nesse canto direito e os 5 garotos têm que estar obrigatoriamente aqui nesses outros 5 cadeiras aqui. Agora veja, queremos saber a probabilidade de que os 5 garotos também estejam em 5 cadeiras adjacentes. Temos só essas 6 possibilidades aqui para a ocupação, de modo que as 5 garotas estejam nas cadeiras uma do lado da outra. Dessas 6 possibilidades que nós vimos aqui, quantas possibilidades os garotos também estão juntos? Ó, nessa possibilidade aqui, ó, os 5 garotos estão juntos nessa primeira, e nessa última aqui, ó, os garotos também estão, os 5 estão juntos nessa parte aqui. Então, temos qual que é a probabilidade que vai ser? Vai ser o total de casos favoráveis, que são esses dois, esse de cima e esse de baixo, 2, dividido pelo total de casos, que são 6, como a gente viu aqui. Logo, a probabilidade pedida é 2/6. Simplificando essa fração, dividindo o numerador e o denominador por 2, obtemos 1/3. Portanto, a resposta, a probabilidade de que os 5 garotos também estejam em cadeiras adjacentes, é a alternativa C, 1/3. Uma tira retangular tem comprimento A e largura B. Ao dobrar a tira, a sobreposição de suas pontas formou um quadrado de lado B e o resultado da dobra foi um pentágono sem nenhum buraco no centro, como indicado nas figuras. Qual é a razão A sobre B? Vejamos, aqui nós temos as figuras, tínhamos essa tira verdinha aqui, aí foi feito esse traço aqui, essa divisão aqui foi dobrado, veja que a dobra está aqui, esse pedaço que estava aqui foi aqui para cima, que vai ficar essa parte amarelinha aqui, e aí ele fez a dobra do outro lado também, igualzinho, ó, fez aqui, chegou aqui, e ficou sobreposto sem sobrar um espacinho, né?
Veja que depende como fosse a tira, podia sobrar um triângulozinho aqui no meio, mas não foi o caso, ó, deu exatamente um pentágono. A ideia é, aqui ele fala pra gente que esse pedaço aqui divide isso aqui no meio, aqui é A sobre 2 e aqui é A sobre 2, e a altura aqui continua sendo B porque veio dessa tira aqui. Como o nosso objetivo é descobrir a razão A sobre B, a gente precisa descobrir um jeito de relacionar o valor de A com o valor de B. Para isso, vamos tentar observar esta figura aqui desse pentágono. Veja, aqui na base nós temos a medida A sobre 2. Seria interessante se a gente conseguir expressar esse valor dessa medida aqui que está A sobre 2 em função de B, porque a gente vai ter uma forma de comparar o A sobre 2 com alguma equação em função de B e tentar isolar para obter a divisão de A sobre B. Esta figura, na verdade, corresponde a esse pedacinho aqui, que eu não sei quanto vale, e esse outro pedaço aqui, que veio daqui, é justamente o pedaço que foi dobrado. Então esse pedaço está aqui em vermelho, corresponde a esse pedaço aqui que eu coloquei aqui em vermelho. Vamos tentar ver se a gente consegue escrever esse pedaço em função de B? Vejamos, essa parte em vermelho é igual a essa. Isso aqui ele já diz que é um quadrado de lado B. Ou seja, esse pedacinho aqui, daqui até aqui, a gente sabe que mede B. Legal, já é alguma coisa. E esse pedacinho aqui? A gente não sabe. Mas veja que esse triângulo verde que sobrou aqui, ele é um triângulo isósceles. E mais ainda, como isso aqui é um quadrado e aqui são ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo aqui é 90 graus. Então ele é um triângulo isósceles retângulo. Portanto, pela simetria, esse triângulo aqui de baixo, esse triângulo aqui, essa metade, também é um triângulo retângulo. Isso aqui mede B porque é a altura da tira, está falando aqui que mede B. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui de baixo também tem que medir B. E aí, se esse pedaço aqui mede B e esse pedaço mede B, a gente pode descobrir quanto mede esse pedaço aqui que falta, que está em vermelho. Quanto vai ser? Vai ser a diagonal. Aqui vai ser esse lado, vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Para calcular a hipotenusa, usaremos o teorema de Pitágoras. A hipotenusa vai ser a raiz quadrada de b ao quadrado mais b ao quadrado, porque os dois lados medem b. Portanto, esse valor aqui vai ser b ao quadrado mais b ao quadrado vai ser 2b ao quadrado, vai ser raiz quadrada de 2b ao quadrado. Fazendo a raiz aqui nos dois termos, corresponde a b vezes raiz de 2. Assim, nós concluímos que esse pedacinho aqui, esse pedaço que vai daqui até aqui, esse pedaço aqui mede b raiz de 2. Moral da história, a gente sabe então que essa parte em vermelha mede esse pedaço que mede b mais b raiz de 2. E esse pedacinho aqui é b, então quer dizer que b mais a parte em vermelho é a sobre 2. Vamos escrever essa equação? A sobre 2, que é a medida de toda essa metade dessa tira aqui, corresponde ao quê? Corresponde a esse pedacinho aqui que mede B, mais esse pedacinho aqui em vermelho, que mede B, mais B raiz de 2, que mede B mais B raiz de 2. Aqui nessa equação, agora a gente tem o A e o B. Vamos tentar desenvolver essa equação de modo a obter a razão A sobre B. Aqui a gente tem muito B, né? Vamos colocar o B em evidência? Então isso aqui vai ficar B, 1 mais raiz de 2 vai dar 2 mais raiz de 2. Tudo isso aqui corresponde a A sobre 2. Bom, nós queremos a razão A sobre B. O B está multiplicando aqui. Se eu passar o B dividindo, vai ficar A sobre B? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar o B dividindo. Isso aqui vai ficar A sobre B. E esse 2 está dividindo aqui, eu não quero 2 aqui, então eu vou passar o 2 multiplicando. Multiplica o 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2 mais raiz de 2. Portanto, nós descobrimos que a razão A sobre B é 2 mais 2 raiz de 2, o que corresponde ao que está indicado na alternativa B. E isto finaliza esta questão. Em um torneio de tênis, cada jogador foi escalado para jogar contra cada um dos outros jogadores uma única vez. Entretanto, durante o evento, 3 jogadores desistiram do torneio. Sabemos que cada um dos jogadores desistentes jogou 2 partidas. Se o torneio teve exatamente 50 jogos, quantos jogadores começaram o torneio? Veja, inicialmente, vamos tentar entender
quantos jogos que esse campeonato vai ter na disputa, ignorando essa questão de ser jogador desistente, ser jogador que continua, vamos ver. Suponha que eu tenha N times jogando. Eu tenho N times nesse campeonato. Para que cada um dos jogadores, cada um dos times jogadores, enfrente cada um dos outros uma única vez, é o que costumamos chamar nesses torneios de turno único. Se eu tenho N jogadores, cada jogador vai enfrentar todos os outros. Ele só não vai enfrentar a si próprio. Assim, o total de jogos para cada jogador vai fazer N-1 jogos. Vai jogar contra todo mundo, menos com ele mesmo. Assim, o total de jogos é N vezes N-1. Só que quando eu faço essa conta, observe, como eu estou contando N jogadores, eu tenho, por exemplo, o jogador A. O jogador A ele vai jogar contra o B. Se eu deixo essa conta aqui, eu também estou contando o jogo do B contra o A, que na prática aqui é o mesmo jogo. Então eu tenho que fazer o quê? Dividir esse resultado aqui por 2 para evitar os jogos que eu dupliquei. Assim, o total de jogos do campeonato com N jogadores, ou N times, no qual todos jogam todos contra todos, vai ser exatamente N vezes N-1 sobre 2. Mas voltando à questão, nós temos o campeonato com N, vamos supor que esse campeonato tem N jogadores, sei lá quais foram esses N jogadores, só que 3 jogadores desistiram. E esses 3 jogadores que desistiram fizeram alguns jogos, não vamos entrar ainda por enquanto nessa questão. Vamos pensar nos jogos de todos que sobraram. Os jogadores que sobraram, com certeza vão jogar todos contra todos uma única vez. Vamos supor então que sobraram N jogadores sobraram. Se sobraram N jogadores, qual vai ser o total de jogos que eles vão disputar entre si? Ora, vai ser como se fosse um campeonato só com N jogadores. Eu acabei de descobrir a fórmula aqui. O total de jogos vai ser N vezes N-1 sobre 2. A nossa ideia agora vai ser estimar a quantidade de jogadores que sobraram no torneio. Vamos supor que sobraram 11 jogadores. Se sobraram 11 jogadores, qual vai ser o total de jogos que os jogadores que sobraram vão fazer? Vai ser 11 vezes 11 menos 1 sobre 2. Esse resultado aqui vai ficar 11 vezes 10 sobre 2, que vai dar 5 vezes 11, que é 55. Opa, esse valor aqui ultrapassou o total de jogos que o torneio teve. Assim, nós sabemos que não podem ter sido 11 jogadores que sobraram. Mas, por exemplo, e se sobrarem 10 jogadores? Se sobrar 10 jogadores, o total de jogos vai ser 10 vezes 10 menos 1 sobre 2, que vai ser 10 vezes 9 dividido por 2, 90 dividido por 2, 45. Opa, 45 é menor que 50, então pode ser que tenha sobrado sim. 45 jogos, pode ser que tenha sobrado 10 jogadores. Vamos então considerar esse número, que 10 jogadores sobraram. Se 10 jogadores sobraram, então os 3 que desistiram, temos no total 10 mais 3, 13 times. Mas será que é isso mesmo? Bom, como o campeonato teve no total 50 jogos e os times que sobraram fizeram 45 jogos, quer dizer que os jogadores que desistiram disputaram 5 jogos. A gente já viu essa fórmula que se os 3 jogadores que desistiram tivessem jogados contra outros 2 jogadores, o total de jogos que eles fariam seria cada jogador, cada um dos 3 jogadores, disputa 2 jogos, isso aqui dá 6 jogos. Só que aqui só tem 5 que sobraram. Será que isso é possível? Vamos ver. Se eu tiver o time A, o jogador B e o jogador C, esses 3 jogadores desistiram. Eu posso ter feito os jogos. O A tem enfrentado os 2 jogadores que continuam aqui disputando, o B disputado 2, e eu posso fazer um jogo. Então, posso fazer um jogo do B com o C, por exemplo. Então, posso fazer o B enfrentar o C. O A vai jogar 2 jogos contra os jogadores que sobraram, e o B e o C, o outro jogo também vai ser contra os jogadores que sobraram. Então eles vão fazer 4 jogos com os jogadores que sobraram, e um quinto jogo foi um jogo entre eles que depois foi desconsiderado porque eles desistiram. Aí sim vai dar 5 mais 45, que é exatamente os 50 jogos. Portanto, de fato,
Isso pode acontecer se sobrarem 13 jogadores. Assim, a alternativa correta é a alternativa D, o que finaliza esta questão.